Pessoas que usam máscara no queixo são mentirosas, cientificamente comprovado. Em Israel, quem era flagrado sem máscara pagava uma multa de uns 500 shekels, coisa de R$ 2.600. Aí esses cientistas aqui resolveram fazer o seguinte, eles pararam e interpelaram 300 pessoas, 100 delas que estavam usando máscara direitinho, 100 delas com máscara no queixo e 100 delas sem máscara. E aí aplicaram essa metodologia genial desenvolvida por outros cientistas lá em 2013. É um teste que te incentiva a mentir. Tu rola um dado escondido, tu informa quanto que deu no dado e pra cada ponto que deu no dado, eles te dão R$ 10. Tipo, se tu rola 4, eles te dão R$ 40. Só que como a média de roladas de um dado vai dar por aí 3,5, eles conseguem saber, fazendo a média de um determinado grupo, quanto aquele grupo mente. Parece maluquice, mas funciona, esse estudo já foi citado umas 1000 vezes. Voltando pras máscaras. Quem tava de máscara teve como média nos dados 4,05. Quem tava sem, 4,21. Quem tava com a máscara no queixo, 4,91. Coisas reais que fazem Black Mirror parecer um filme da Disney, parte 1. Em 2011, o Uber tinha um app interno que dava pra ver de onde pra onde qualquer pessoa tava indo. Tipo, dar um Ctrl F na pessoa. A Data Prévia e a Serpro são empresas estatais brasileiras que cuidam de coisas tipo os detalhes da declaração do imposto de renda, do INSS. Ou seja, eles têm dados sobre a tua renda, sobre o teu emprego, sobre a tua propriedade. E o governo brasileiro quer privatizar essas empresas, ou seja, vender elas para serem administradas pela iniciativa privada. Os carros do Google Street View que passam tirando foto das casas coletam dados de todos os roteadores Wi-Fi que ele passa por perto. O teu roteador emite publicamente o nome da tua Wi-Fi e tipo o número de série que ele tem, o endereço MAC. Isso significa que mesmo que tu desligue o teu GPS do teu celular, ele sabe onde que tu tá só pela Wi-Fi que tu tá conectado. Agora, sente só, a notícia é de 2010. Esse é um estudo excelente para saber se um grupo é mais ou menos mentiroso que o outro. Como cada lado de um dado tem uma chance em 6 de sair, numas 100 jogadas vai sair mais ou menos 16 vezes cada lado. Aí se fizer a média dessas 100 jogadas, vai dar algo perto de 3,5. E se a própria pessoa informa quanto que ela tirou, e se a gente paga pra ela tipo uns R$ 10 para cada ponto que ela fizer, a gente tá incentivando ela a mentir. A média dos grupos vai sempre dar um pouquinho maior que 3,5. E quanto mais alta a média num grupo, mais mentiroso é aquele grupo. Uma das coisas mais legais do Google Acadêmico é que dá pra ver quais estudos citam outros, e esse método já foi usado umas 1000 vezes. Esse estudo aqui concluiu que quanto mais poder hierárquico, mais as pessoas são mentirosas e moralistas. Nesse outro estudo, uma parte era apressada pra falar os resultados e outra parte podia falar sem pressa, no tempo dela. E a conclusão foi de que pressionar as pessoas faz elas mentirem mais. Em mais de um estudo, homens mentiram mais que mulheres, provavelmente porque se sentem mais seguros pra mentir. Coisas reais que fazem Black Mirror parecer um filme da Disney, parte 2. A Amazon tem um programa para os funcionários chamado FC Games. Nesse programa eles competem entre eles por mais produtividade para ganhar pontos e trocar para coisinhas por pets virtuais e outros minigames. A Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos emitiu recentemente um relatório recomendando que o governo dos Estados Unidos invista $200 milhões num programa para diminuir o brilho do sol. Tipo, para deixar o sol menos quente, para tentar lidar com o aquecimento global. Os caras preferem mexer no sol a usar menos combustível fóssil. Essa cafeteria aqui nos Estados Unidos dava café de graça para estudantes que preenchessem um formulário falando nome, e-mail, curso e interesses pessoais. Sim, muito parecido com o TikTok pagando pra gente assistir esses vídeos. Muito parecido com qualquer serviço de graça na internet entupido de anúncio. Uma mulher no Kansas alugava apartamento de um cara que botou 11 câmeras escondidas no apartamento dela, incluindo no chuveiro e no quarto. Direto eu também penso que tecnologia é um bagulho todo errado, vale mais recomeçar. Tem um filósofo que já pensou sobre isso chamado Andrew Feinberg, olha só. Nesse eixo, ou a tecnologia é autônoma no sentido de que ela é irrefreável, ou ela é humanamente controlada. Nesse eixo aqui, ou ela é neutra, tipo nada de certo nem de errado com ela, ou ela é carregada de valores, tipo ela pode ser boa ou pode ser má. Se tu acha que ela é autônoma e neutra, tu é um determinista, ou seja, a tecnologia simplesmente existe e faz o trabalho dela sem julgamentos. Se tu acha que ela é humanamente controlada, mas não é nem boa nem ruim, tu é um instrumentalista. Acredita que a gente inventou ela pro progresso, que tem dado tudo certo e vai continuar dando. Se tu acha que a tecnologia é boa ou má, e que isso é uma característica autônoma dela, tu é um substantivista. Ou seja, se a tecnologia é má, ela vai sempre ser má, não interessa o que a gente faça. Se tu acha que ela pode ser boa ou má e quem define isso é o ser humano, então tu é uma pessoa crítica. Ou seja, a gente tem escolhas e responsabilidades quando construímos as tecnologias que podem ser tão diversas quanto são as pessoas. Se tu tapa a webcam do teu notebook, por que tu não tapa a câmera do teu celular? Coisas reais que fazem Black Mirror parecer um filme da Disney parte 3.
Sabe aquela história de que se a gente vê algo que a gente gosta, a nossa pupila dilata? Esse estudo aqui sumarizou as descobertas de outros 90 estudos sobre o que câmeras conseguem inferir a partir do nosso olhar. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Cuidando coisas tipo as tuas piscadas, os movimentos dos teus olhos estão marejados ou vermelhos, tuas pupilas e outras características do teu rosto. Dá pra inferir coisas tipo teu gênero, tua idade, detalhes sobre a tua saúde física e mental. Se tu tá cansado, se tu tá com sono, se tu consumiu drogas e qual droga. Se tu tá raciocinando ou se tá lembrando de algo ou se a tua expectativa tá bem alta. Teoricamente, isso tudo pode ser usado pra descobrir exatamente o que tu quer e te mostrar anúncio quando tu estiver mais vulnerável. Ou seja, eu não tô nem falando da possibilidade de um hacker tirar fotos da tua cara quando eu pergunto. Leis que protegem financeiramente as mulheres no casamento diminuem índices de violência doméstica. Dá uma olhada nesse estudo aqui que comprova isso de uma maneira bem inteligente. Não dá pra comparar índices de violência em dois países que tenham leis diferentes por causa que os países também têm hábitos e culturas diferentes e isso pode interferir. Pra concluir algo, a gente precisa fazer uma coisa chamada isolar variáveis. Só que não dá pra pegar uma nação, dividir ela no meio e aplicar uma lei numa metade e outra lei em outra metade. A não ser que alguém já tenha feito isso antes. Quando os europeus invadiram a África no século XIX, eles dividiram ela sem levar em conta as nações que já existiam. Algumas acabaram divididas sob domínio britânico de um lado e francês do outro. A lei britânica não garantia à esposa nenhum direito sobre a divisão de bens no casamento, mas a lei francesa garantia. Um pedaço de uma nação africana, sob o domínio da lei francesa, protegia melhor os bens das mulheres comparado com a lei britânica. Assim ficava mais fácil delas se separarem, e os índices de violência doméstica eram menores. Sabe aquele ano que tu quase rodou por uns 4 pontos na média? Provavelmente foi por dormir. De menos, por causa da escola. Cientificamente comprovado. Se fica escuro, a gente começa a sentir sono. Quando amanhece, fica mais fácil acordar porque a luz tira o sono. O nome disso é ciclo circadiano. Só que na adolescência a gente é menos sensível a essas mudanças na luz. Não é porque anoiteceu que a gente sente sono e nem porque amanheceu que a gente vai acordar. O problema acontece quando a escola começa às 7 da manhã. Ok, tem essa coisa chamada controle homeostático do sono. A gente sente sono mais cedo quando acorda mais cedo. Só que isso também não funciona direito durante a adolescência. A gente aguenta mais tempo sem dormir. Não é porque tu acordou cedo que tu vai dormir cedo, e aí fica impossível dormir 8 horas. Para medir o impacto disso, esse pessoal decidiu acompanhar os alunos de uma escola que decidiu mudar o horário de começo das aulas das 7h50 para as 8h45. Eles dormiram em média 34 minutos a mais. As notas melhoraram em média 4,5%. O jeito que tu dança é único. Calma, isso não é um elogio. Se a gente assistir um vídeo de alguém dançando sem som, a gente consegue mais ou menos deduzir que estilo musical a pessoa está dançando. Se a salsa é uma dança, se a funk é outra. Será que uma inteligência artificial consegue distinguir diferentes estilos musicais só pelo movimento de quem está dançando? As autoras dessa pesquisa estudam justamente isso, a associação entre a música e os movimentos do corpo. Elas usaram o Motion Capture, uma versão da mesma tecnologia que faz esse cachorrinho ficar em cima da nossa cabeça. E aí capturaram os movimentos de 73 dançarinas e dançarinos dançando livremente 8 estilos musicais diferentes. E mandaram a inteligência artificial analisar e categorizar eles. A ideia era descobrir se a inteligência ia conseguir diferenciar se um rebolado é salsa, ou é funk, ou é o quê. A inteligência teve dificuldade para distinguir entre os gêneros musicais. Mas distinguiu facilmente diferentes dançarinas e dançarinos. Tipo, individualmente. As autoras chamam isso de impressão digital motora. A maneira que na hora de dançar tu mexe o joelho ou balança a cabeça é uma coisa que só tu faz. Esses dias eu postei um vídeo aqui sobre um monte de coisa que dá pra deduzir a partir do nosso olhar e teve um monte de gente perguntando por que não usa isso pra uma coisa boa, tipo medicina. Beleza, eu fui atrás e catei. Importante ressaltar que tem vários usos pra visão computacional, mas eu trouxe um especial pra gente falar sobre aqui. Dá só uma olhada nesse projeto, é uma privada que analisa o teu cocô e teu xixi. Tipo, ali na hora mesmo, é basicamente um laboratório dentro da privada. Quando a gente faz um exame de fezes, talvez a gente tenha comido alguma coisa diferente naquele dia, por isso faz bastante diferença a gente ter um acompanhamento contínuo e histórico da saúde do nosso cocô. Então essa galera aqui resolveu desenvolver um sistema de câmeras e computadores para analisar o volume, fluxo e cor da urina, o tamanho, forma, cor e textura do cocô, e a partir disso dá para ter informações sobre diabetes, doenças de fígado, alguns tipos de câncer, doenças nos rins, no trato urinário, desordens gastrointestinais, má absorção de nutrientes, pancreatites e infecções. E tem até um sistema para saber quem que tá usando o vaso. Se tu achasse uma carteira, tu procuraria o dono para devolver? E se a carteira tivesse dinheiro dentro? Se tu devolveria, por que tu faria isso? Os autores desse estudo aqui resolveram testar algumas hipóteses sobre esse assunto. Eles largaram por aí mais de 17 mil carteiras em 40 países diferentes.
Algumas carteiras tinham só uma lista de compras e cartões de contato profissional do dono fictício. Outras tinham também um dinheiro, coisa de $13. E aí eles registraram quantas carteiras eram devolvidas. Contraintuitivamente, eles descobriram que as pessoas devolviam mais as carteiras que tinham dinheiro dentro. Ou seja, dinheiro na carteira não é motivação para alguém ficar com ela. Mas qual seria a motivação para devolver? Altruísmo? Para isolar também essa variável, eles decidiram colocar uma chave dentro de algumas carteiras. Algo que tem muito valor para quem perdeu, mas pouco valor para quem achou. As pessoas devolveram mais as carteiras que tinham a chave junto, mas ainda assim elas devolveram ainda mais as carteiras que tinham chave e dinheiro. A hipótese é que as pessoas entregam mais as carteiras com dinheiro justamente porque elas sentem aversão a se imaginarem como ladrões. Sabe aquela vez que a conta do teu app de música venceu e tu só notou quando cortaram? Se tu não paga a mensalidade desse colete airbag pra moto, ele para de funcionar. E tu pode morrer. Coisas reais que fazem Black Mirror parecer um filme da Disney parte 4. Isso aqui é um colete airbag pra motociclista. Se tu cair, ele infla e te protege da queda. Até aí tudo bem. Só que como qualquer item de segurança, ele é tão caro quanto importante. Então essa empresa teve a excelente ideia de não simplesmente vender o airbag, mas de conectar ele à internet e cobrar mensalidade. Se a mensalidade está atrasada, o colete não funciona. Ou seja, se tu se acidentar, a última coisa que vai passar pela tua cabeça pode não ser a tua família, mas os teus boletos. Não é adorável a internet das coisas? Dos mesmos criadores de o carro que trava no meio de uma emergência porque tu não pagou o aluguel mensal, o aparelho celular que trava inteirinho se tu não paga a conta, e o apartamento que te deixa pra fora quando tu atrasa o aluguel. Quem te apresentou a pessoa que tu gosta? Como vocês se conheceram? Se foi algum amigo em comum, saiba que isso é cada vez mais raro porque tem uma mudança radical acontecendo na maneira como a gente forma casais. Clássicos estudos em redes sociais, tipo esse aqui da Elizabeth Bott, sugerem que casais formados por família e amigos são mais bem-sucedidos. Mas isso comparado a casais formados offline, tipo quando a gente conhece alguém na escola, no trabalho ou numa festa, o estudo é dos anos 50. A ideia por trás disso é que nossa família e amigos nos querem bem, então eles apresentam pra gente pessoas que eles sabem que a gente vai gostar. Diferente de quando a gente conhece alguém do nada, que depois a gente pode descobrir que a pessoa não era tão legal assim. Só que isso tá mudando. Dá uma olhada nesse estudo aqui sobre a transição na forma como casais se conheceram de 1940 até 2017. É nos Estados Unidos, mas aqui não deve ser muito diferente. Essa linha azul representa os casais apresentados por amigos, essa preta pela família, e essa vermelha casais que se conheceram em sites e apps. Além da gente poder fuçar o perfil, esses apps usam análise de dados e machine learning para mostrar pra gente pessoas que eles acham que a gente vai gostar. Será que a longo prazo eles vão ser melhores que nossos amigos e família? Para trazer esses artigos aqui pro TikTok, eu acompanho várias fontes diferentes. E às vezes eu também me boto a pesquisar, tipo no Google Acadêmico mesmo. Mas tem algumas fontes que eu acompanho mais sistematicamente e eu vou mostrar elas pra vocês aqui. A maior parte dos estudos que eu separo pra falar aqui vem do Altmetric. Eles acompanham os estudos mais citados em notícias, Twitter, Facebook, YouTube. E todo ano eles publicam esse Top 100, que é tipo um Trending Topics da ciência. Aí dessa lista eu cato uns temas legais pra cá. Eu também acompanho alguns subreddits. Pra quem não sabe, um subreddit é tipo uma comunidade do Orkut que as pessoas postam link pra outras coisas na internet. Eu acompanho esses aqui e o Science é disparado o mais legal deles. Dá inclusive pra filtrar por área. Eu também tento acompanhar alguns sites de divulgação científica. Algumas fontes legais internacionais e umas nacionais. Eu curto muito trabalhar com fontes primárias, ou seja, ler os artigos científicos mesmo. Se tu nunca leu um, não te assusta, os primeiros pode ser meio difícil, mas depois fica mais tranquilo. Direto alguém pergunta de onde eu tirei a informação ou qual que é o estudo que aparece no vídeo. Então eu vou te mostrar como encontrar os estudos que eu cito aqui no TikTok. Eu busco sempre consultar e citar as fontes primárias das informações, ou seja, os estudos científicos mesmo. Bem fácil achar eles. Se tu vê em algum lugar tipo, o estudo da universidade tal, não sei o que, desconfia. Para achar um estudo na internet, a gente precisa pelo menos do nome dos autores e do título do artigo. Eu sempre coloco um print tipo esse da tela principal da página do artigo. Aí aqui nessa tela tem o título do artigo e o nome dos autores. Com essas informações tu já encontra o estudo no Google Acadêmico e se tu clicar aqui tu vai para aquela página do print. Se tu clicar no nome dos autores, tu vê outros estudos deles e se tu clicar aqui tu vê estudos que citaram esse. Vários artigos científicos também têm um número único e individual chamado DOI, DOI. É um endereço único que vai sempre encontrar aquele estudo. Os estudos que eu cito normalmente têm DOI e o DOI vai sempre estar no print também. Coisas reais que fazem Black Mirror parecer um filme da Disney parte 5. Olha essa arma para derrubar drones. Essa foto aqui é da segurança dos julgamentos dos militares que tentaram dar um golpe na Turquia. Essa antena bloqueia o sinal do drone, emitindo ruído na radiofrequência que o drone funciona. Drones militares podem ser de vários jeitos, eles são uma aeronave completa. A maioria faz missões de reconhecimento, ou seja, espionagem.
ou são bombardeiros grandes, tipo destroem prédios e veículos. Só que os mais recentes já têm precisão para atingir uma pessoa, tipo individualmente. Alguns são controlados, mas outros são programáveis. Tu programa ele para procurar determinado tipo de coisa e ele vai atrás. Agora imagina um drone capaz de acertar um alvo com muita precisão, tipo atingir uma pessoa só. E ao mesmo tempo ser parcialmente autônomo, programado para caçar tal pessoa ou pessoas com tais e tais características. Esse é o STM Cargo, ele é capaz de decidir autonomamente os seus alvos e tem muita precisão no poder de fogo. Ele foi usado recentemente em combate na Líbia, o que é inédito. Ele caçou e atacou soldados não pelo comando de alguém, mas porque reconheceu que eram inimigos. Antes de pedir o copo de alguma coisa no cardápio, tu procura descobrir o tamanho do copo. As autoras desse estudo aqui deram uma olhada no tamanho das taças de vinho do ano 1700 até 2017. Elas mediram a capacidade de 411 museus, catálogos e anúncios online e descobriram que o tamanho não só aumentou, como aumentou muito. E nos últimos 20 anos aumentou muito mesmo. Em 1700, a média era 66 ml. Hoje em dia é quase 450 ml. Ou seja, ela quase setuplicou. E o aumento maior foi desde 1990. Tem vários motivos para isso. Um deles é que desde 1700 o nosso poder de consumo aumentou. Tanto vinho quanto vidro ficaram bem mais baratos. As autoras do estudo se preocupam com o impacto disso no nosso consumo de álcool por causa de uma coisa chamada viés da unidade. Viés da unidade é basicamente quando tu fala, eu vou tomar uma tacinha de vinho, mas aí a tacinha é um balde. É por isso, por exemplo, que o tamanho do cigarro é regulamentado, senão os fabricantes podiam ir aumentando ele devagar para fazer as pessoas fumarem mais. Ou seja, como a gente tem essa tendência a pensar as coisas em unidade, o tamanho da unidade importa em muito. E os fabricantes usam isso para incentivar que a gente consuma mais. O consumo de álcool aumentou bastante nas últimas décadas, e o tamanho das taças de vinho aumentou junto. Não dá pra saber o que veio primeiro, mas será que controlar o tamanho das taças de vinho ajudaria a diminuir o consumo? A Donatella tá certíssima, é exatamente isso. No mundo capitalista não existe preocupação com a nossa privacidade ou com os nossos dados. Isso acontece porque os capitalistas usam o lucro, não pra melhorar o mundo, mas pra arrumar maneiras de aumentar o lucro a qualquer custo. Não é só o teu CPF. São os nossos hábitos de consumo quando a gente faz cadastro de cliente numa loja, as coisas que a gente quer através das nossas pesquisas no Google, a nossa rotina diária através de quais apps a gente abre em quais horários e com quem a gente fala em quais horários. Isso é o que chamam de Big Data. Conhecimento é poder. E com muitos dados de muitas pessoas é possível inferir muitas coisas. Tipo oferecer os melhores planos de saúde para quem não tem histórico de doença na família. Oferecer hotel ou passagem de avião mais cara para quem não pode escolher a data do compromisso ou do evento que vai participar. Oferecer desconto não para quem mais precisa, mas para quem está mais suscetível a comprar compulsivamente, só por causa do desconto. E oferecer preços mais caros justamente para quem mais precisa daquela coisa. Só que se a gente deixa isso acontecer pouco a pouco, muda a nossa vida sim. Para eles, tanto faz se esse aumento no lucro vai acontecer às custas dos nossos dados, o importante é o aumento no lucro. É por isso que a demanda por uso ético de dados é também uma luta contra esse sistema econômico. E isso é só no aspecto do consumo, eu vou fazer agora outro vídeo sobre o aspecto político e informacional. Teu username faz sentido com essa pergunta. A questão é que a gente, coletivamente, precisa ter espaços seguros, discretos e privados à nossa disposição. Especialmente pessoas que podem ser perseguidas como minorias ou dissidentes políticos. Isso é assim por dois motivos. O primeiro é que mesmo que a gente não precise desses espaços hoje, a gente pode vir a precisar. Durante a ditadura militar no Brasil, por exemplo, quem discordava ou criticava o governo ia preso e podia ser torturado e até acabar morto. Para tentar descobrir organizações de oposição, a ditadura militar ia atrás dos amigos e família de qualquer um que criticasse o governo, procurando atividades suspeitas. Hoje em dia seria só pedir para o WhatsApp os registros das mensagens das pessoas ou a lista de contatos das pessoas. O governo não pode simplesmente pedir esses dados para o WhatsApp por causa da nossa privacidade. Pelo menos não no Brasil, não por enquanto. E em segundo lugar, as coisas que acontecem em espaços privados podem ser úteis para a sociedade. Empresas ou governos podem tentar suprimir investigações contra eles. Se alguém, por exemplo, está investigando ou denunciando um caso de corrupção ou de crimes empresariais, essa pessoa precisa de privacidade para isso. Seja uma investigação ou uma denúncia independente, policial ou jornalística. E como a privacidade de todo mundo é a mesma, quando a gente faz pouco caso da proteção da nossa privacidade, a gente abre espaço para a privacidade de todo mundo diminuir. O que cria insegurança para quem precisa dela. Não é porque algo precisa de privacidade para acontecer que é algo errado. E isso é só no nível político, eu acabei de postar outro vídeo que fala sobre no nível do consumo. Você sabia? Esse senhor da imagem é Brian May, doutor em astrofísica. Ele levou 37 anos para terminar seu doutorado. O Dr. May trancou o curso em 1974, quando sua banda,
O Queen saiu em turnê. Não deixe que o rock atrapalhe seus sonhos. Coisas reais que fazem Black Mirror parecer um filme da Disney, parte 6. Uma mulher foi presa por bater panela durante a motociata do Bolsonaro hoje mais cedo em Porto Alegre. Anteontem, o cozinheiro de um hotel que ia receber o Bolsonaro foi preso porque reclamou no seu Twitter pessoal que ia ter que cozinhar pra ele. E não são os primeiros, nos últimos anos dezenas de pessoas foram presas simplesmente por não gostar do presidente. Em Uberlândia também por causa de um tweet. Em Trindade, Goiás, preso por causa de uma faixa no carro. Em Belo Horizonte por, supostamente, ter jogado ovos em apoiadores do presidente. Um sargento da Marinha foi preso por criticar o governo. Um cara foi preso por gritar contra o presidente nos corredores de um estádio. Teve gente presa durante uma manifestação em Brasília. Um dos manifestantes, inclusive, denuncia que sofreu tortura na prisão e começou uma greve de fome ontem. Na minha opinião, se a intenção do governo é calar as pessoas e fazer a gente ficar com medo, estão fazendo muito errado. Porque isso é impossível, a gente não vai ficar quieto com tudo que está acontecendo. Isso, na verdade, é um total descontrole por parte do governo e de quem apoia ele. Porque já não tem mais a menor condição de ficar em pé. Para cada 10 células que são tuas vivendo em ti, tem umas 13 que são bactérias vivendo em ti. Ou seja, numericamente, mais da metade do que forma isso que tu entende como teu corpo não é exatamente teu corpo. E isso é bom porque são bactérias vivendo no nosso intestino. Elas são essenciais para nossa digestão, é uma relação simbiótica. A novidade é que elas também são essenciais para o nosso bem-estar emocional. Esse é um campo de pesquisa relativamente recente, conhecido como eixo intestino-cérebro. Esse estudo aqui, por exemplo, colheu amostras fecais de 187 participantes e pediu para eles responderem um questionário sobre suas vidas pessoais. E eles descobriram uma correlação. Quanto mais diverso o microbioma intestinal, menos os participantes sentiam solidão. Não se sabe muito bem porquê, mas provavelmente não tem a ver com a companhia intermitente de trilhões de bactérias. Na real, essas bactérias produzem vitaminas e outras moléculas que são essenciais para o cérebro, tipo o triptofano, que o nosso corpo usa para fazer vários hormônios. E o intestino também tem muitas terminações nervosas que usam, por exemplo, serotonina para controlar os movimentos intestinais. Na verdade, uns 90% da serotonina do corpo humano é no intestino. Então, uma inflamação no intestino, por exemplo, pode chegar a causar alterações neurais. Eu gosto desse tipo de coisa porque é simplesmente um tapa na cara desses malucos que acham que a gente pode tirar o nosso cérebro e pôr num pote. A gente tem essa fantasia de que a gente é o nosso cérebro, mas isso não é bem assim, a gente é muito mais. Essas bactérias, por exemplo, não vivem sem a gente e a gente não vive sem elas. Como que a gente considera elas algo separado só porque tem um DNA diferente? Porque a gente simplesmente não concorda que elas são a gente, só são uma parte da gente que tem outro DNA. Tipo, a célula ter o teu DNA não significa necessariamente que ela é ou não é parte de ti. Se tu doa um órgão, por exemplo, tem o teu DNA, mas não é mais parte de ti. Um detalhe, essas bactérias só estão dentro de ti se tu considerar que o que tem dentro desse furo que atravessa a gente de cima a baixo faz parte do nosso corpo. O tecido epitelial da nossa boca, estômago, intestino é uma continuidade da nossa pele, de cima até embaixo. Então, topologicamente falando, o corpo humano é basicamente uma rosquinha. Nesse sentido, o cocô não é aquilo que a gente comeu, mas é justamente aquilo que a gente não comeu. Ou seja, quando tu tiver aquela crise existencial pensando quem sou eu, não esquece que tu não é nem a maioria das células vivendo no teu corpo. E tu não sabe direito nem que formato tu tem. E nem sabe diferenciar se um pensamento veio do teu cérebro ou do teu intestino, que dirá saber quem tu é. Se teu sonho é morar numa mansão, que tal essa estilo Disney? Linda, né? É só que todos os teus vizinhos moram numa casa idêntica. Isso aqui, que mais parece uma Coab de rico brega, é exatamente isso, uma Coab de rico brega. Os responsáveis por essa bagunça se chamam Irmãos Yerdelen, e o nome do projeto é Burj Al Babas. Sente só o contexto. O Erdogan, presidente da Turquia, estava encorajando muitos investimentos no setor de construção civil. E a ideia dos irmãos Yerdelen até que parece inteligente. Oferecer um lugar de veraneio para os ricaços do Oriente Médio e da Ásia Central, que normalmente iam para o mar Mediterrâneo, só que num lugar parecido, o Mar Negro, e bem mais perto. O projeto era fazer 732 desses mini castelos no meio do nada. O custo ia ser só o equivalente a uns 730 milhões de reais. E eles iam vender cada uma das mansões por uns 2 milhões de reais, ou seja, stonks. Que eles só construíram umas 587 e já estouraram o orçamento, ainda ficaram devendo uns 130 milhões de reais. Quem vive na região odiou, achou a arquitetura nada a ver com a tradicional do lugar. Tentando aproveitar esses incentivos do Erdogan, assim como eles, vários investidores fizeram contratos e contraíram dívidas em moeda estrangeira. Aí veio a crise econômica, a lira turca desvalorizou muito, vários empreendimentos imobiliários ficaram parados na Turquia, mas nenhum é tão horrível. Não bastasse não saber fazer orçamento direito, não consultar a população do lugar e ser de péssimo gosto, eles ainda cortaram umas árvores que não podiam cortar e pegaram terra de escavação e botaram num lugar que não podia pôr. Esse empreendimento imobiliário é exatamente como eu e você, projetado para ser lindo e luxuoso, mas feio e falido. O que o lugar mais lotado de gente do mundo tinha de tão especial para atrair tanta gente?
Esses prédios aglomerados aqui são a cidade murada de Kowloon. Apesar do nome, não era murada. 50 mil pessoas moravam em apenas 26 mil metros quadrados. Para usar uma medida de área um pouquinho mais universal, 3 campos de futebol e meio. A grande vantagem desse lugar em relação a outros é simplesmente que a polícia não podia entrar aqui. Esse lugar era um quartel chinês até o século XIX. Nessa época, a Inglaterra era basicamente o maior traficante do planeta e entrou em guerra contra a China pelo direito de vender ópio lá. Aí, como resultado dessa guerra, em 1842, a Inglaterra passa a controlar Hong Kong. Mais tarde, em 1898, ela passa a controlar mais terras ao redor de Hong Kong. E nesses acordos, o terreno desse quartel acabou continuando com a China, só que bem no meio desses territórios. Isso é um enclave, ou seja, um pedacinho de um país dentro de outro país. Até aí tudo bem, a China até que tomava conta do quartel. Só que em 1912 acontece uma revolução na China. A dinastia Qing acaba e a China vira uma república. E a república pouco se importou com o quartel em Kowloon. Por outro lado, a Inglaterra não tinha nenhum poder sobre esse território. Então ele vira uma terra sem lei. Isso começa a atrair todo tipo de gente, desde consultório ilegal de dentista, até comerciante que não quer pagar imposto, gente devendo dinheiro. O lugar começa a crescer, um prédio emenda no outro, constrói uns andarzinhos a mais na laje, uns 12 andarzinhos a mais, e o resultado é esse aqui. Esse aqui é um dos corredores dos prédios. Se as crianças quisessem brincar ao ar livre, podiam subir pro terraço. Tinha de tudo, mercado, restaurante, açougue. Aí nos anos 90, a China e o governo de Hong Kong fizeram um acordo para acabar com isso. Várias pessoas foram despejadas e a cidade foi destruída. Hoje tem um parquinho sem graça lá. Mas é um parquinho onde a polícia pode entrar. Tu confiaria na água que sai da tua torneira se a qualidade dela fosse conferida por um molusco? Mas se eu dissesse pra ti que esse molusco é o melhor sensor disponível? Na Varsóvia, Polônia, existe uma estação de distribuição de água chamada Gruba Kaska, e lá 8 desses bichinhos decidem se a água é boa para beber ou não. É melhor que qualquer sensor eletrônico trabalhando com qualquer processador, qualquer algoritmo. Eles se chamam vongole, ou mariscos. Esse aqui é de água doce. Eles são muito sensíveis à poluição na água. Se sentem qualquer variação na qualidade, eles simplesmente não quero e fecham. Aí esse imã preso em cima deles ativa esse sensor que interrompe a distribuição de água para a cidade toda até que o problema seja resolvido. Depois de 3 meses, para eles não ficarem acostumados com alguma poluição, eles são devolvidos para o mesmo lugar onde foram coletados e marcados para que não peguem os mesmos. Tipo, obrigado pelo tempo servido, senhor marisco. Esses mariscos, eles são parte da estação de água. Tipo, o que é a estação de água sem eles? Uns TikToks atrás, eu sugeri que os micro-organismos que vivem dentro do nosso intestino podiam talvez ser considerados parte da gente. Eu curto muito pensar sobre quando essas coisas que a gente considera tão diferentes se misturam. Tipo, onde as coisas começam, onde elas terminam. Cara, sabe aquela norma besta, bem estilo sempre foi assim? Dizem que, certa vez, num quartel em Sevilha, na Espanha, tinha sempre um soldado montando guarda junto de um banquinho branco. 24 horas por dia, escala de serviço ali de pé junto do banquinho. Os oficiais transmitiam a ordem pros soldados e de geração em geração foi assim. Ah, mas por quê? Porque sim. Até que alguém, algum general ou coronel, se encucou com isso e quis conhecer a origem dessa ordem. Aí eles remexeram todos os arquivos e encontraram. Eles descobriram que há 30 anos um oficial tinha mandado montar guarda ali porque o banquinho tinha sido recém-pintado. Era pra garantir que ninguém sentasse na tinta fresca. Essa é uma das histórias que o Galeano conta nesse livro aqui, o Livro dos Abraços. Olha o golpe de mestre que esse cara deu no banco. Isso foi em 2008, na época os bancos mandavam ofertas de cartão de crédito pelo correio. Sem que tu pedisse, eles só mandavam. Aí vinha o contrato pra tu assinava e mandava de volta pro correio e eles mandavam o cartão pra ti. Taxas abusivas. Eles contavam com a tua inocência, que tu ia assinar sem ler o contrato direito. Só que esse cara, um russo chamado Dmitry Agarkov, ele pegou o contrato que veio pelo correio e redigiu de novo, alterou várias cláusulas, tipo, sem taxa, sem juros, sem limite. Imprimiu, assinou e mandou de volta. E o banco aceitou sem ler e liberou o cartão para ele. Aí quando o banco foi cobrar os juros e as taxas dele, ele não pagou e disse que não ia pagar porque esse não era o contrato. O banco foi lá e processou ele sem razão e aí ele foi lá e processou o banco de volta por quebra de contrato. A multa para caso o banco quebrasse o contrato era tipo 6 milhões de rublos, uns 420 mil reais. Eles passaram uns 5 anos na justiça, o banco chorando que não tinha lido o contrato. Eventualmente o cara desistiu de cobrar essa multa do banco, mas também não pagou a conta. É uma obra, na realidade, sobre eugenia e embranquecimento da população brasileira.
A miscigenação brasileira tem uma grave diferença de gênero. A redenção de Khan conta essa história, assim como o nosso DNA. Olha só que interessante. O projeto DNA do Brasil, liderado pela geneticista Lígia da Veiga Pereira, entregou os primeiros resultados, mais de 1.200 genomas mapeados. Como 80% dos genomas estudados até hoje no mundo são europeus, estudos de genética para medicina de precisão podem ser muito enviesados. Eles podem generalizar um resultado que na verdade não compreende a diversidade humana. Melhorar os usos da genética na medicina é uma das motivações por trás desse projeto. Mas uma descoberta colateral foi sobre a diferença no nosso DNA mitocondrial e nos nossos cromossomos Y. As mitocôndrias vêm sempre do óvulo da mãe. Já o cromossomo Y vem sempre dos pais. E neles o projeto DNA do Brasil encontrou diferenças gritantes que corroboram fatos e relatos da história brasileira. Enquanto as mães das nossas mães são razoavelmente diversas, africanas, asiáticas, indígenas, europeias, os pais dos nossos pais são majoritariamente europeus. A presença de genética europeia nos cromossomos Y mapeados pelo estudo é 5 vezes maior do que nas mitocôndrias, enquanto mitocôndrias com genética africana são mais que o dobro do que cromossomos Y. Quase não tem genética indígena nos cromossomos Y, 68 vezes menos do que nas mitocôndrias. A diferença é muito grande, o que corrobora com o que a história já sabia. A miscigenação brasileira teve diferenças graves de gênero e raça. O vídeo da @História da Imagem fala sobre isso no caso do quadro. Violência sexual foi uma prática de guerra sistemática em vários casos na história do mundo. Violência física, mas também violência cultural, costumes sociais. Afinal, por machismo e racismo, era mais aceitável que um homem branco ficasse com uma mulher não branca do que uma mulher branca com um homem não branco. Coisas reais que fazem Black Mirror parecer um filme da Disney parte 7. Microchips debaixo da pele de funcionários já são realidade desde 2017. São RFID implantados embaixo da pele, na mão. O principal uso é liberar a utilização de máquinas ou abertura de portas para funcionários específicos, mas também serve para coletar dados que podem ser usados para rastrear e controlar os funcionários. Empresas ainda não podem te obrigar a colocar um chip embaixo da pele, mas elas podem te obrigar a usar uma pulseira com um chip. A Amazon desde 2018 usa pulseiras para controlar funcionários. Essa pulseira se comunica com outros sensores no estoque para apontar a localização exata dos funcionários e medir os movimentos das mãos. Essa outra empresa de call center, que inclusive presta serviço para Apple, Amazon e Uber, está obrigando os funcionários a instalarem câmeras de vigilância com sistema de inteligência artificial no local de trabalho, ou seja, dentro de casa. Alegadamente, a ideia é garantir a segurança de informações que os funcionários eventualmente possam ter acesso no sistema. Mas muitos desses funcionários moram com outras pessoas e o único lugar silencioso para trabalhar é no quarto. Ou seja, eles teriam que instalar uma câmera controlada pela empresa no próprio quarto. Essa outra empresa está desenvolvendo um dispositivo que parece um fone de ouvido, mas a intenção é vigiar tuas ondas cerebrais durante o trabalho. E no fim dessa história, esse algoritmo da Amazon te demite automaticamente. Ele calcula se vale a pena te demitir, nem teu gerente fica sabendo, tu só recebe um e-mail e tchau. Tecnologia também é moda e algumas marcam os estilos das épocas. De todas as tecnologias que mudaram a história do cinema, uma das que eu acho mais interessantes teve avanços significativos no final dos anos 90 e marcou demais os anos 2000. A animação computadorizada. Ela começa lá no início do século passado, com o osciloscópio, um tipo de monitor de tubo que transforma variações na voltagem de um sinal elétrico em gráficos. Ele era usado, por exemplo, naqueles monitores cardíacos antigos. Mas os primeiros usos para fazer imagens não abstratas foram totalmente experimentais. Em 1960, a equipe de um laboratório de uma universidade pública sueca chamada KTH estava desenvolvendo um projeto de uma estrada e de repente notou que tinha todas as coordenadas para automatizar uma animação dessa estrada no osciloscópio. Essa imagem aqui é a primeira animação computadorizada de um objeto concreto, com um ponto de vista de uma câmera virtual calculado pelo computador. Em 1968, matemáticos soviéticos fizeram o primeiro personagem cuja animação foi totalmente produzida por instruções no computador, interpolação de keyframes. Esse gatinho aqui. O computador calculou e produziu cada quadro, que depois foram impressos e filmados. Depois dessas animações, os anos 60 tiveram muitos desenvolvimentos em imagem gerada por computador. E ao longo dos anos 70 e 80, a tecnologia caiu na mão da indústria cinematográfica, com efeitos especiais no cinema de fantasia, tipo Star Wars, e de ficção científica, tipo Star Trek. Nos anos 90, a gente começa a ter longas-metragens totalmente animados por computador. Os primeiros são o brasileiro Cassiopeia e o Toy Story. E aí, em 1998, tem Formiguinha Z e Vida de Inseto. Até aqui são brinquedos, insetos, alienígenas, porque era muito difícil fazer um ser humano que ficasse legal, que não ficasse estranho, esquisito. Só que quando vira a década, a gente finalmente começa a ter obras-primas de animação computadorizada. Primeiro, tipo o Gollum do Senhor dos Anéis,
Depois filmes inteiros com seres humanos muito bem animados, tipo Shrek. A animação com computador fica muito fácil e muito popular de fazer, então tem de tudo. De clássicos, tipo o Shrek, que eu já mencionei, até malfeitão mesmo, tipo o vídeo brinquedo. Isso pra mim é a coisa mais anos 2000 possível. Crazy Frog, Procurando Nemo, os trocentos filmes da Barbie, Monstros, Pinóquio 3000, Era do Gelo, O Porquinho e a Aranha, e é claro, os videoclipes do Frejá. O Homo sapiens existe há uns 300 mil anos e talvez já tenha marcado a história geológica da Terra, que tem 4,5 bilhões de anos. Essa é a hipótese do Antropoceno, sugerida por Paul Crutzen e Eugene Stormer no ano 2000. A ideia é compreender as marcas da ação do ser humano no meio ambiente como uma época geológica distinta, assim como o Pleistoceno ou o Holoceno. A estratigrafia é essa ciência que deduz quão antigo alguma coisa é a partir do extrato geológico em que a coisa se encontra. Por exemplo, a gente sabe que os trilobitas viveram no período paleozoico. Então, se tem fósseis de trilobitas junto de alguma coisa, indica que aquela coisa é daquele período. Assim como variações no clima vão produzir sedimentos quimicamente diferentes, que vão se depositar por toda uma área e marcar aquele extrato com rochas que depois vão ser identificadas como características daquela época e lugar. É tipo quando tu tem tanta louça acumulada que dá pra deduzir os dias da semana pela sujeira diferente nos pratos. Para ser considerado uma época geológica à parte, precisa ter características estratigráficas consideravelmente diferentes. Esses estratos são marcados por grandes eventos geológicos, tipo períodos de intensa atividade vulcânica, grandes extinções, eras do gelo, mudanças na atmosfera, coisas assim. A hipótese do Antropoceno é justamente que a humanidade atingiu um nível de interferência no meio ambiente que a marca já é visível nessa escala. Ou seja, a humanidade pode ser considerada uma força geológica. São vários os marcadores para o Antropoceno. Terraplanagens, aterros, as próprias cidades, contaminações do solo, lixo, extinções recentes, desmatamento, resíduos de explosões nucleares, o aumento do carbono na atmosfera. Uma das propostas é definir o início do Antropoceno junto da intensificação no século passado das atividades humanas que produzem esses registros. Só que aí tem um problema. O antropo de Antropoceno é o mesmo de antropologia, antropofagia, significa ser humano, humanidade. Só que se os humanos existem há 300 mil anos, como é que a gente vai definir a época da humanidade por ações que na verdade só aconteceram no século passado, e ações majoritariamente do norte global? É por isso que uma outra proposta de nomenclatura é capitaloceno. Essa reflexão sobre o nome serve para lembrar a gente que não é a natureza humana que está marcando o planeta de maneira irreversível, mas sim o capital, porque existem outras maneiras humanas, que não essa, de se relacionar com o meio ambiente. E se eu te dissesse que tem duas coisas razoavelmente simples que o governo poderia incentivar mais e que teriam um impacto positivo gigantesco na conservação ambiental e só não vão pra frente por má vontade política: reforma agrária agroecológica e demarcação de terras indígenas. Se o Brasil tivesse como prioridade promover políticas públicas nessas duas áreas, a gente ia voar no que diz respeito à preservação ambiental. Primeiro porque a gente tem muita terra no Brasil improdutiva e essas terras podiam estar distribuídas para famílias trabalhadoras. As pequenas propriedades e a agricultura familiar naturalmente têm produções mais diversas, ou seja, são mais resistentes a crises e a pragas. Além disso, são responsáveis por produzir a maior parte da comida do nosso dia a dia, da nossa mesa. São várias as experiências de assentamentos que produzem levando em consideração o meio ambiente, ou seja, sistemas que respeitam e consideram a relação entre as plantas, os animais e o solo, e otimizam a produção, recuperando naturalmente a fertilidade do solo. Quando esse tipo de modelo é bem aplicado, a produtividade é tanta que durante a pandemia o MST doou 5.000 toneladas de alimentos. Sabe quando dizem, poupar água para o agronegócio gastar? Esse agronegócio das planícies sem fim de soja que a gente vê por aí é responsável por 90% do consumo de água no país. Esse é um dos motivos pelo qual reforma agrária agroecológica é a melhor maneira de poupar água no Brasil. Já a demarcação de terras, além de ser um direito fundamental dos povos indígenas e uma responsabilidade ética do povo e do governo brasileiro, também tem um impacto positivo na manutenção das florestas. Isso acontece porque a condição jurídica e a proteção institucional desses territórios reforça a vigilância sobre eles, o que inibe a grilagem de terras, a apropriação dessas terras mediante fraude de documentos. O resultado é que as áreas mais preservadas do Brasil são as demarcadas. Reforçar a importância de manter e ampliar as demarcações é garantir preservação de florestas. Proteger nosso planeta é muito mais do que poupar água e consumir menos plástico. Precisa de consciência política também.
Imagina uma cidade com tantos fósseis que eles ficam em exposição nas ruas da cidade. A cidade inteira é um museu a céu aberto. Esse final de semana eu fui visitar a cidade de Mata, no Rio Grande do Sul. Essas pedras todas aqui são fósseis de árvores, madeira petrificada. A cidade tem um jardim onde vários fósseis ficam expostos. E um museu que tem vários outros fósseis encontrados na região, alguns deles de animais. Os fósseis vegetais se formam de uma maneira bem parecida com os de animais. As plantas são soterradas, e nas condições adequadas e ao longo de milhões de anos, a água que se infiltra na terra chega carregada de minerais, e esses minerais vão aos poucos substituindo as estruturas das plantas. Por que tu assiste uma live? Tipo, por que a gente passa horas e horas vendo alguém jogar um jogo, ou reagindo a meme, ou só batendo papo com o chat? Esses dois estudos aqui aplicaram questionários com mais de 2.500 pessoas para tentar entender isso melhor. Eles elaboraram e aplicaram uma série de questões sobre aspectos sociais e cognitivos de assistir lives, tipo, eu expresso o que eu penso sobre o streamer no chat, e aí uma escala de concordo e discordo. A partir das respostas nos questionários, eles identificaram correlações entre expectativas, comportamentos e o hábito de assistir lives. São vários, mas eu destaco dois. Primeiro, relação parasocial. Isso é quando a gente sente que é quase íntimo de quem a gente acompanha na mídia. Só que essa intimidade é de uma via só. É tipo quando o teu tio dá boa noite pro William Bonner, ou quando a gente fica maluco por uma jogadora de futebol ou um cantor pop. A gente sabe muito sobre aquela pessoa, a gente gosta de acompanhar ela e a gente tem uma relação com ela. Só que essa relação é diferente de uma amizade normal, uma relação social. Essa é uma relação parasocial. O prefixo para significa aproximadamente. As lives reforçam muito esse tipo de relação porque elas permitem relações parasociais em níveis um pouco mais íntimos. A interação é maior, é bem mais direta. Então a gente muito facilmente se sente próximo daquela pessoa que está fazendo a live. Quando o streamer interage, ele reconhece a pessoa que está assistindo e isso reforça esse laço. E em segundo lugar, engajamento emocional, principalmente sensação de pertencimento e companhia. Quando a gente assiste uma live, a gente está fazendo parte de alguma coisa. E não é só por entretenimento, é uma atividade social também. Causa uma sensação parecida com sair com as nossas amigas e amigos. E essa relação não é só com quem está apresentando a live, na verdade é com todo mundo participando dela, porque a gente participa do chat, interage uns com os outros. E isso é ainda mais forte em canais pequenos. Participando do chat, a gente tem uma sensação de pertencimento e companhia. Juntando essas duas coisas, as lives ajudam a formar comunidades. Elas viram, na verdade, uma espécie de bate-papo, só que mediado por uma pessoa. E aproveitando esse tema, a partir de amanhã eu vou entrar em live aqui no TikTok todo sábado às 14 horas. Se tu quiser participar desse bate-papo, deixar a comida baixar depois do almoço de sábado, trocando uma ideia comigo e com outras pessoas parecidas com a gente, abre meu perfil e aperta para receber a notificação da live ou anota aí na tua agenda. A ideia é a gente comentar juntos alguns assuntos da semana. E também toda semana eu vou apresentar um caso envolvendo temas de mídia e tecnologia pra gente debater sobre. Fica à vontade também para colocar aqui nos comentários alguma ideia de assunto que tu gostaria de conversar sobre nessas nossas conversas. Tem uma coisa que eu acho muito legal sobre essa foto do buraco negro, olha só. Sempre tem alguém para dizer, mas não é uma foto, é uma imagem composta por informação de radiotelescópios. E isso até que tá certo, mas essa imagem do buraco negro foi montada por vários radiotelescópios espalhados pelo mundo. Nenhum deles conseguia sozinho informação suficiente para montar a imagem, então juntaram vários deles. Eles não são telescópios de luz visível, tipo com lentes e espelhos, são antenas. Antenas parabólicas, tipo antena de TV mesmo, capturam ondas eletromagnéticas. Ou seja, como não são câmeras fotográficas, a imagem não seria uma fotografia. Só que a luz que entra na tua câmera fotográfica também são ondas eletromagnéticas. A luz entra pela tua lente e os fótons reagem com o sensor da câmera.
E as ondas de rádio capturadas por esses radiotelescópios também são compostas por fótons. Tipo, elas são radiações invisíveis, tipo luz infravermelha, só que as ondas são bem mais compridas. É como se cada um desses satélites fosse um pedacinho de um gigantesco sensor. Como se o planeta fosse a câmera fotográfica. Não é uma técnica comum para fazer fotografia, mas não deixa de ser fotografia. Só é uma fotografia de luz invisível e que precisou de sensores muito potentes. Se o nosso olho humano conseguisse enxergar onda de calor, onda eletromagnética, onda... O que a gente veria se a gente enxergasse todas as frequências do espectro eletromagnético? Cada pedaço do espectro ia ter uma cor diferente. A retina do olho tem células chamadas cones. Os cones são de 3 tipos, e cada um dos tipos é sensível a um pedaço do espectro eletromagnético. A radiação que a gente interpreta como vermelho, verde ou azul é a que interage com esses 3 tipos de cones. Todas as outras frequências a gente não enxerga. Só que as cores que a gente vê são a maneira que o nosso cérebro interpreta o que esses 3 tipos de cones sentem. Se a gente tivesse outros tipos de cones, seriam cores diferentes. E a gente ia conseguir distinguir elas. Só o fato de conseguir enxergar elas não ia necessariamente nos cegar. Se a gente enxergasse ultravioleta, por exemplo, o brilho do sol e da luz no teto da nossa casa iam ser bem mais diferentes. Várias coisas na natureza têm pigmentos que refletem ultravioleta, então a gente enxergaria essas coisas bem diferentes. A gente não veria como tá nessas imagens, a gente veria em outras cores, mas essas imagens ilustram a diferença que a gente perceberia entre essas cores. Alguns objetos radioativos iam ter um brilho, tipo Chernobyl inteira ia ter um leve brilho. E cada vez mais forte quanto mais perto da usina. Se a gente ficasse atrás de uma pessoa fazendo um raio-x, a gente ia enxergar o flash da máquina de raio-x, que ia atravessar a carne da pessoa e a gente enxergaria a silhueta dos ossos. Tudo que é quente emite um pouquinho de luz infravermelha. Então brincar de esconde-esconde ia perder a graça. A cor do calor misturaria com a cor da coisa. Então as coisas quentes teriam um tom diferente de cor. Frequências menores que essa interagem com a matéria muito de leve, só agitando as moléculas ou gerando corrente. Então, para enxergar micro-ondas, a gente precisaria de um outro tipo de célula no nosso olho, e provavelmente de um olho gigantesco também, para caber todas essas estruturas. Nenhum animal que a gente conhece tem nada parecido. O céu todo ia ter um brilho estranho, bem fraquinho, que é um brilho que o Big Bang emitiu e que está até hoje espalhado pelo universo inteiro. Ou seja, o fundo do céu atrás das estrelas não ia ser preto, ia ter esse brilho diferente. E se a gente vivesse no meio do mato, ia ser basicamente só isso, mas a gente vive no meio da cidade. Aquela lista de redes sem fio que o teu celular reconhece, cada uma delas ia ser tipo uma lâmpada. E que tu ia enxergar através da parede, tipo vindo do apartamento do vizinho. Todos os objetos iam ser meio transparentes para essas luzes e também iam refletir elas um pouquinho. Mesma coisa com as antenas de celular pela cidade, elas iam brilhar e a gente ia conseguir enxergar elas através da parede. E piscando muito rápido, porque é a informação que elas estão transmitindo. E as antenas internas do nosso celular iam brilhar também. As antenas de rádio e TV iam ser tipo faróis. Luzes muito brilhantes e que estão muito longe. E com todas essas antenas, talvez a gente ficasse meio cego nos grandes centros urbanos. Se o nosso olho fosse sensível o suficiente, a gente também conseguiria enxergar o brilho de algumas antenas de rádio AM que estão para lá do horizonte. Elas chegam a alcançar centenas de quilômetros porque refletem no céu. Eu gosto de imaginar esse brilho como uma aurora boreal. E tudo isso em cores diferentes, nunca vistas e inimagináveis.